Olá, você que nos acompanha aqui pelo Instagram, graça e paz do Senhor. Estivemos aí um tempo parados aí ou em pausa nas nossas devocionais de terça-feira, fazíamos na terça-feira, né, e depois estávamos aí em transição de igreja e também nos adaptando aí à nova rotina, às agendas, e conseguimos aqui estruturar e para nós voltarmos às nossas devocionais do Não Temas, né? E aí sugerindo também uma irmã e alguns que me perguntaram se não ia voltar às devocionais, então estamos aqui voltando com essas devocionais. Então Deus abençoe você nesta manhã de sexta-feira, uma manhã fria, né, feriado, mas que Deus te abençoe. Ou também você que vai ouvir esta devocional depois, né, mais tarde, que Deus abençoe você também que procurou ou buscou ouvir aqui as nossas devocionais. Deus abençoe a sua vida. Então, vamos orar, agradecer a Deus, né, e partir para continuar aqui as nossas devocionais e que Deus abençoe a sua vida. Senhor, muito obrigado por esse dia, por esta manhã. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade que temos de falar da Tua palavra e meditar nela. Abençoe as nossas vidas e ajuda-nos nessa caminhada cristã. Auxilia-nos, ó Deus, porque só o Senhor pode nos fortalecer a fé e nos ajudar, ó Pai, a entender a Tua palavra e também nos ajudar a aplicar esta palavra na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, pelo Teu Espírito, nos conduzindo, ó Pai, a todo o entendimento e assim também fazendo com que esse dia seja um dia abençoado na presença do Senhor. Em nome de Cristo, amém. Texto que nós vimos na última vez ali em dezembro, na última semana de dezembro, foi em Juízes capítulo 6. E agora nós vamos aí ainda em Juízes capítulo 6, né, vermos aqui o chamado de Gideão. No verso de número 23, a expressão não temas aparece mais uma vez. Então, Juízes 6, 23 diz assim: Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Somente estas três frases, né, para a nossa reflexão aqui neste dia. A última mensagem que nós falamos foi do verso de número 10 e disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvido a minha voz. E aqui esta palavra era para o povo que estava clamando, como no verso 6 nos mostra. Porém agora, neste verso 23, esta palavra aqui do não temas é para Gideão, não é para o povo, mas para Gideão, ao qual também Deus está respondendo ao pedido do povo por livramento, né? O clamor do povo para que sejam libertos dos midianitas, como a oração deles ali. E Deus vai usar Gideão, Deus escolheu Gideão para isso, né? E para entendermos estas três frases que o anjo do Senhor, né, que disse, né, que era o Senhor ali também, naquele contexto ali de Gideão, os versículos de 11 a 24 nos mostram esse contexto, aonde vemos ali o anjo do Senhor. Então no verso 11, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então Gideão estava ali
naquele momento ali, malhando trigo. Alguns autores, comentaristas chegam a dizer que ele era um padeiro, né, por estar malhando trigo. E aí nós vemos Gideão então ali fazendo as escondidas, porque o texto termina dizendo que para pôr a salvo dos midianitas, para que os midianitas não levassem o seu alimento, ele estava fazendo isso então escondido. Então o anjo do Senhor, versículo 12, lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que interessante, Deus estava ali aparecendo através do anjo, né, e dizendo: o Senhor é contigo, Deus é contigo, Gideão. A presença de Deus é contigo. E mais, dizendo: homem valente. Então, isso vai de encontro ao que vai vir agora, ou seja, Deus já estava revelando o coração de Gideão naquele momento, né? Mas dizendo a ele já de antemão, antes mesmo dele trazer as suas justificativas, que ele vai trazer agora, já dizendo que ele é um homem valente, de que Deus sabe quem está usando. Então Gideão, no versículo 13, vai dizer: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? É a pergunta que todo mundo faz hoje, né? Se Deus existe, por que esse mal está acontecendo no mundo? A pergunta mais colocada hoje por muitas pessoas, né, que acreditam que se Deus existe não deveria estar acontecendo essas tragédias, né? Mas como no início do livro de Juízes nós vemos muito bem por que o povo está sendo provado, por que o povo está passando por essas aflições, porque no versículo 1 do capítulo 6 já diz que 7 anos que eles estão sofrendo, estão passando fome, porque os midianitas tiram tudo de Israel. E aqui a pergunta de Gideão é a pergunta que o mundo faz. Aqueles que não conhecem a Deus também fazem essa pergunta. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio este mal, né? Tudo isso. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e entregou nas mãos dos midianitas. Se existe um Deus em Israel, e um Deus que Gideão diz: olha, meus pais contaram tantas coisas que Deus fez, por que ele não está fazendo agora? Né? E talvez seja o mesmo sentimento e pensamento de muitas pessoas: cadê o Deus que abriu o Mar Vermelho? Cadê o Deus que fez multiplicação dos pães? Cadê? Né? Estamos passando necessidades, estamos com outras questões acontecendo e muitos ficam então questionando Deus sobre as tragédias do mundo. Gideão está fazendo a mesma coisa aqui. Versículo 14 diz: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Agora vem o desafio, porque Deus está falando aqui para Gideão: Gideão, é você que vai livrar, eu escolhi você para fazer isso, você vai livrá-los Israel das mãos dos midianitas. Eu escolhi você para isso, igual ele fez com Moisés ali no capítulo 3 e 4 de Êxodo, chamando Moisés para aquele momento. Aqui Gideão também é chamado. E então vem a primeira justificativa, a segunda, existe Deus, primeira justificativa de Gideão. A segunda, versículo 15: e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Segunda justificativa, eu não, Senhor. Quem sou eu? Minha família não é nada. Como assim o Senhor vai me usar? Quem deu essa justificativa também de ser o menor dos menor do menor foi Saul. A minha família é a menor dos benjamitas, a minha família, eu ser rei de Israel, e agora Gideão está fazendo a mesma coisa, mas a minha família não é nada, quem sou eu, para que o Senhor me use?
né? Então, tornou o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um homem. Eu estou falando, Gideão, você vai livrá-los, você vai livrar o meu povo, é você quem vai para a batalha. Primeiro, o anjo do Senhor já disse: você é homem valente, né? Já disse para ele que vai nessa tua força, no versículo 14, e agora ele diz: você vai ferir os midianitas. Eu estou dizendo. É interessante que Deus fala, mas a gente não acredita, né? Deus fala, Deus traz as promessas, Deus fala na sua palavra e nós, será que é isso mesmo? Será que vai acontecer? Versículo 17, ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Deus está falando com ele ali e ele ainda quer um sinal, né? E nós somos assim como Gideão, a gente não está satisfeito e a gente precisa de sinais. Moisés também, ali naquele momento, ficou incrédulo diante do Senhor. E o Senhor precisou fazer alguns sinais ali com a vara, com algumas manifestações ali, a mão que ele coloca dentro da sua roupa ali, sai leprosa, e depois coloca de novo e volta sã, o cajado que que se transforma em uma cobra, e ele depois pega e se torna cajado. Ou seja, parece que os homens estão aprendendo a lidar com a fé e eles têm dificuldade de crer que o Senhor é sábio e o Senhor sabe quem escolhe. E nós continuamos na mesma disposição de ter dificuldade de aceitar que Deus sabe todas as coisas. Versículo 18, rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Então ele disse que ia fazer ali uma oferta para que aquilo então se confirmasse. Entrou Gideão, versículo 19, e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Até aqui, Gideão pensava ser um homem comum. Gideão pensava que quem estava diante dele era um homem. Tanto é que o texto diz que ele estava com um cajado. Então, Gideão pensou que era alguém como ele. Por isso ele não acredita quando o homem diz que que o Senhor é contigo no versículo 12. Ele responde daquela maneira no versículo 13: se o Senhor é com a gente, por que essas coisas estão acontecendo? Por que eu estou passando fome? Por que o meu povo está sofrendo desse jeito? Ele pensava que diante dele estava um homem. É interessante que essa ideia também acontece ali com os pais de Sansão, em Juízes 13, aonde o anjo do Senhor aparece, mas eles imaginam que fosse um homem, e eles só se dão conta de que foi o Senhor, e eles ficam desesperados quando o anjo então sobe e some na presença deles, e eles então ficam: e agora vamos morrer porque vimos o Senhor. Gideão pensou a mesma coisa. Essa era uma crença que havia em Israel, de que ninguém podia ver o Senhor, e quem visse o Senhor seria morto. Então, naquele momento que Gideão colocou aquelas ofertas de comida ali naquela penha, naquela pedra, o anjo tocou e tudo foi consumido, e consumiu a carne e os bolos, e o anjo desapareceu. E naquela hora, então, Gideão viu que era o anjo do Senhor, versículo 22,
e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Gideão falou: agora eu estou perdido. Eu estava diante do anjo de Deus e eu não me atentei a isso. E quantas vezes, né, a palavra de Deus também nos ensina no Novo Testamento, né, que muitas vezes nós hospedamos anjos, né, e nós nem sabíamos, pessoas que vêm nos auxiliar, nos abençoar, né, e nos orientar, nos conduzir, nos aconselhar, nos trazer consolo e conforto, e às vezes a gente nem vê. Como o Balaão, por exemplo, que o anjo estava ali, a mula viu e o Balaão não viu, né? Por 3 vezes ali naquele caminho. E muitas vezes Deus está ao nosso lado, Deus está manifestando a sua graça, Deus está nos chamando, Deus está nos conduzindo e a gente não presta atenção nas providências de Deus e no cuidado de Deus conosco. Assim também Gideão não entendeu que era o anjo do Senhor. Somente quando desapareceu da frente dele, quando ele viu que a sua oferta foi consumida e que o anjo desapareceu, aí que ele se deu conta de que ele estava falando não era com um homem, mas com o próprio anjo do Senhor. Então ele acredita que ele vai morrer, mas o anjo tinha falado algo para ele, falou: homem valente, Deus é contigo. Diz para ele: vai na tua força, no versículo 14, né? Eu te enviei, você vai livrar Israel. E ainda, né? Você vai ferir os midianitas como se fosse um homem. Olha, por 3 vezes o anjo, aquele suposto homem na cabeça de Gideão, falou para ele estas palavras e ele chega à conclusão de que ele vai morrer. Ai de mim, pois vi o Senhor face a face. Quantas vezes a gente não entende as coisas que Deus fala na tua palavra e nós ficamos então atemorizados. Há um teólogo que diz que há paz quando há fé, mas quando há incredulidade, há temor, há medo, né? Desespero quando não se crê. E de certa forma é isso que está acontecendo aqui com Gideão. Então, o versículo 23, que é o nosso versículo aqui do Não Temas, né, está nesse contexto de um homem que foi chamado e que não entendeu o seu chamado. E estas 3 frases que o Senhor diz a Gideão, então, são 3 frases que nós precisamos atender para a nossa vida espiritual, para a nossa fé. Primeiro, paz seja contigo. Essa primeira frase aqui é para Gideão, né? Gideão, calma, né? Estou trazendo paz, né, para você. E há um outro teólogo que vai dizer que nós não podemos vencer os nossos inimigos se nós estamos em guerra com Deus. E Gideão mostrou aqui a sua dificuldade, a sua guerra com Deus, né? Quando ele colocou aqui: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Quantas vezes nós estamos questionando o agir de Deus, as manifestações de Deus, né? Uma vez perguntaram para a filha de Billy Graham, né? Se Deus existe, por que está acontecendo todo esse mal no mundo? Por que as pessoas sofrem? Por que há fome na terra? Onde está Deus? E ela respondeu: o problema não é Deus, o problema é que Deus está fazendo exatamente o que nós fizemos com Ele. E nós esquecemos dele. E Ele, então, respeitosamente, como um cavalheiro, Ele então está só aguardando. Ele não está fazendo nada exatamente porque nós o deixamos. Ele não. Ele cumpriu e Ele cumpre todas as suas promessas para a nossa vida. Mas quando o deixamos, tudo vai mal. E Gideão tinha esse pensamento: se o Senhor é conosco, como você está dizendo, por que está acontecendo todas essas coisas? E aqui, enquanto nós não temos paz com esse Deus, nós não vamos vencer os desafios e os sofrimentos e as lutas e as questões todas que aparecem na nossa vida.
precisamos ter paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Somente a fé em Cristo Jesus nos traz paz com este Deus. Sem esta paz, se nós ainda estamos discutindo com Deus, se ainda estamos questionando Deus sobre todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, é sinal que ainda precisamos dessa paz. Precisamos que Deus coloque em nós essa paz. E interessante que a palavra shalom, que é a paz, né? A paz seja sobre você. Esta paz não significa ausência de problemas, ausência de guerra, ausência de tribulações, mas pelo contrário. A shalom significa ter o coração pacificado, mesmo quando tudo vai desmoronando, quando tudo vai mal. É interessante que esta ideia se reflete em vários momentos da palavra, pois Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus diz aos discípulos: vamos passar para outra parte, né? Pegar o barco ali para passar para o outro lado do mar, da Galileia ali. E Jesus dormiu naquele momento. E a tempestade, mesmo com a tempestade, Jesus está dormindo e eles foram acudir Jesus, foram acordar Jesus, dizendo: o Senhor não se importa que a gente morra? E Jesus então acalmou a tempestade e depois disse: por que vocês têm pouca fé? E por que Jesus disse isso? Porque lá no começo ele já tinha dito: nós vamos passar para outra parte. E às vezes a gente tem tanto medo, a paz some em momentos em que nós deveríamos confiar no Senhor. Diante das dificuldades, das adversidades que estão acontecendo no mundo, nós ainda vamos continuar questionando Deus, ou: Senhor, coloca a paz no meu coração de saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E às vezes somos nós que Deus nos chamou para exatamente trazer paz ao mundo, né? A luz que brilha em Jesus e que deve brilhar em nós, né? Deve também fazer mudanças, transformações e trazer paz ao ambiente, à família, ao emprego, aos vizinhos. E nós precisamos desta paz. Segundo, a segunda frase aqui do Senhor para Gideão é: não temas, não tenha medo. O inimigo está aí, mas eu já disse para você, você é homem valente. Deus está dizendo: você é valente. Você vai nessa tua força e livra Israel. Vai lá e faça. Né? E terceiro, né, você vai ferir. Eu estou dizendo que você vai fazer isso. Ou seja, não precisa ter medo, Gideão. Não precisa ter medo do inimigo, porque você vai vencer. É interessante que Paulo também vai dizer lá: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para resistir ao diabo, para ele fugir de nós, que ele diz ali em Tessalonicenses, se não me falha a memória, ele diz lá antes: humilhai-vos na presença de Deus e ele vos exaltará. Ou seja, é preciso nos humilhar na presença de Deus para que possamos resistir ao diabo. As pessoas não têm medo, algumas dizem que não têm medo do diabo e acabam sendo derrotadas exatamente porque confiam em si mesmas. Mas não deveriam confiar em si mesmas, deveriam confiar em Deus e deveriam se submeter a Deus para vencer então e não ter medo do inimigo. E muitas vezes tem cristãos, crentes com medo do diabo, mas nenhum temor por Deus. E isso só traz derrota. Lá no livro de Atos, nós vemos no capítulo 19, nós encontramos esse relato daqueles filhos ali do profeta ali, que estava esconjurando um endemoniado ali no nome de Jesus e no nome de Paulo. E o próprio demônio vira para eles e diz: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E ali deu uma surra naqueles rapazes ali, né? Porque eles não sabiam do que estavam falando.
e usando um poder que eles não tinham autoridade. Porque toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e da terra, e essa autoridade Jesus transferiu aos discípulos. Não transferiu para todos. Só os discípulos têm a autoridade de Jesus para fazer o que fazem. Por isso eu preciso me submeter a Deus, para não temer o inimigo. Enquanto eu não for submisso a Deus, eu não vencerei o inimigo. O não temas de Deus aqui para Gideão era: não precisa ter medo, porque eu estou contigo. Não foi isso que ele disse ali no versículo 12? O Senhor é contigo. E se o Senhor é conosco, não temeremos mal nenhum. Como Davi diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, no Salmo 23. Se o Senhor é conosco, não precisamos temer. A terceira frase aqui do versículo 23, não morrerás. Aqueles que estão na presença de Deus e aquela ideia que eles tinham naqueles dias, desde Gênesis, Êxodo e aqui em Juízes, são por 3 vezes que eles pensam nisso, que estar na presença de Deus é sinal de morte. De estar na presença de Deus significa que agora eu vou morrer, porque Deus se revelou na minha presença. Mas se Deus se revelou, se Deus revelou aos seus, os seus não morrerão. E aqui nós precisamos confiar no Senhor que nos escolheu, que nos chamou. E aqueles que o Senhor escolheu, esse Deus os ama. Aqueles que foram escolhidos por Deus, Deus os capacita, Deus os fortalece, Deus auxilia, Deus consola, Deus ajuda. Não vai morrer. É o contrário, vai viver, terá vida, terá força, terá capacidade, terá tudo o que for necessário para cumprir a vontade dele. E assim, muitos precisam entender que na presença de Deus não vai morrer, pelo contrário, vai viver. É nele que vamos encontrar vida e vida em abundância, e não morte. Na presença de Deus não vamos perder a nossa vida, mas na presença de Deus vamos encontrar a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. E aqui nós vemos Gideão desesperado ou preocupado, exatamente porque o Senhor apareceu para ele. Ai, agora eu vou morrer. Lembra de Isaías capítulo 6? Ai de mim, porque meus olhos viram o Senhor. E nós não precisamos viver dessa maneira. Não precisamos pensar que na presença de Deus nós estamos perdidos. Nós vamos ser consumidos. Vamos sim ser consumidos se não entendemos esse respeito, esse zelo, esse temor pela presença do Senhor. E se continuarmos vivendo de qualquer maneira, sabendo que Deus está em todo lugar e que olha as nossas vidas aonde nós estamos, e ainda assim vivemos de forma errada, contrária à palavra de Deus, isso sim deveria nos preocupar. Como Jesus diz lá em Mateus, vocês não deveriam temer os homens que podem matar o corpo, mas temei aquele que tem poder para enviar tanto o corpo como a alma para o inferno. Então, é a Deus que devemos temer, mas na presença dele e submisso a ele, não há o que temer. Não há por que ter medo da morte. E é ele que Hebreus 2 também nos ensina, que é Jesus que nos livra do pavor da morte. É nele que encontramos também tranquilidade para vencermos este grande inimigo das nossas almas. Não só o diabo, mas também a morte é o nosso grande inimigo. E todos estes, como Apocalipse capítulo 20 diz, ou capítulo 21, se não me falha a memória, nos ensina que a morte e o inferno também serão lançados no lago de fogo. Ou seja, em Cristo nós temos a vitória sobre a morte. Você não morrerá. Esta palavra aqui, é claro que Gideão morreu no seu tempo, mas
para aquela batalha para o qual ele foi chamado, ele não morreu. Ele venceu com 300, ele venceu um exército gigantesco dos midianitas e libertou Israel naquele dia. E nós também, quando assim fizermos o que Deus nos chamou a fazer, também teremos vitória, né, naquilo para o qual Deus nos chamou para cumprir. Por isso, confia no Senhor e Ele cuidará de você. Paz sobre você, não temas e não morrerás. Estas 3 frases que estão aqui em Juízes 6:23 para as nossas vidas também. Que Deus te abençoe nesse dia e que a sua vida seja fortalecida para continuar na presença do Senhor, crendo que nele nós temos paz, nele todo medo se dissipa e nele encontramos vida e não morte. Vamos orar? Senhor amado, nós te damos graças, ó Deus, pela tua palavra e que a vida de Gideão, ó Deus, seja, ó Pai, um exemplo para nós de como podemos rever a nossa visão sobre a vida espiritual e o quanto nós precisamos dessa tua paz. Derrama sobre nós, ó Deus, esta paz. Que esta paz, ó Deus, também seja conosco. Com cada um, ó Deus, que tem vivido nesta dimensão, ó Pai, de Gideão, de acreditar que se o Senhor é conosco, por que estamos sofrendo? Se o Senhor é conosco, por que as coisas estão acontecendo? Senhor, nos ajuda também a compreender e a confiar quando o Senhor diz não temas. Ó Deus, somos chamados, ó Pai, a ser sal da terra, a luz do mundo. Somos chamados a ser seus discípulos que vão ao mundo pregar o Evangelho. Somos chamados, ó Deus, a anunciar, a proclamar, a ir, ó Pai, contra o inferno e seus demônios. E, ó Deus, fazer a tua obra, levar o teu reino. E assim, ó Deus, quantas vezes ficamos preocupados com o que virá. Quantas vezes ficamos preocupados, ó Deus, com o que vai acontecer, como as pessoas me receberão, será que eu vou ser ridicularizado, será que eu vou ser, ó Pai, desprezado, será que eu vou ser, ó Pai, sofrer retaliações por causa do teu evangelho? Mas nós vemos que os teus discípulos enfrentaram tudo isso e eles não temeram, não tiveram medo do sinédrio, não tiveram medo, ó Deus, das investidas, não tiveram medo das pedras, não tiveram medo, ó Pai, das populações que com fúria às vezes vinham contra os teus apóstolos. E nós precisamos não temer, ó Deus, o chamado para o qual o Senhor nos convocou. Ajuda-nos, ó Deus, e liberta-nos desse medo, em nome de Jesus. E assim também, ó Deus, ajuda-nos a entender que na Tua presença não morreremos, pelo contrário, viveremos. É na Tua presença que encontramos vida, é na Tua presença que encontramos, ó Pai, tudo o que precisamos para a nossa alma, para o nosso espírito. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, porque só Tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum outro a vida pelo qual o Senhor pode nos dar. Por isso, lança fora de nós o pavor da morte, o medo da morte. Livra-nos, ó Deus, a angústia. E como Paulo, ó Deus, em 1 Coríntios 15 nos ensina, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte, vencida foi. E assim possamos lembrar de que o Senhor nos deu a vitória também sobre a morte. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa neste dia e que todos aqueles, ó Pai, que ouvirão esta devocional possam ser fortalecidos no Senhor e assim, ó Pai, estimulados na fé cristã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um dia maravilhoso na presença de Deus. E se Deus assim permitir, na próxima sexta-feira estaremos aqui com mais uma devocional. Não temas.